Toda santa manhã, mais de 60% das mulheres acima dos 50 acordam para uma realidade frustrante. Você abre os olhos, mas em vez de uma visão nítida, tudo está embaçado. Seus olhos se sentem secos, ardendo e pesados, quase como se houvesse um punhado de areia preso sob suas pálpebras. Você provavelmente os esfrega e culpa o fato de ter ficado olhando muito para o seu celular na noite anterior. Ou talvez você simplesmente aceita, pensando que comprar óculos de leitura cada vez mais fortes é uma sentença de vida inevitável do envelhecimento. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. Uma realidade que a maioria dos oftalmologistas raramente menciona. A causa raiz dos seus olhos falhos e secos quase não tem nada a ver com os seus próprios olhos. Em vez disso, ela se resume à queda brutal e silenciosa de um hormônio específico que despenca no momento em que você entra na perimenopausa. Até o final deste vídeo, você entenderá exatamente por que aquelas lágrimas artificiais caras só te dão 10 minutos de alívio. E o mais importante, vou revelar como uma semente minúscula e barata que está na sua cozinha agora mesmo pode, na verdade, reverter essa condição, ajudando seus olhos a regenerar naturalmente seu próprio óleo lubrificante de dentro para fora. Pense nos seus olhos como a lente de uma câmera muito cara e delicada. Para que essa lente foque perfeitamente e se mova suavemente, ela depende de um sistema de entrega oculto e microscópico. Aninhadas bem nas bordas de suas pálpebras superior e inferior estão dezenas de minúsculos canais chamados glândulas de meibômio. O único trabalho delas é bombear uma rica e suave camada de óleo toda vez que você pisca. Este óleo sela a umidade, mantendo a lente da sua câmera cristalina e perfeitamente lubrificada. Mas aqui está o que acontece quando você ultrapassa o limite dos 50 e entra na menopausa. Seu corpo experimenta uma queda dramática de estrogênio. Você já sabe que essa queda hormonal causa ondas de calor, mudanças de humor e suores noturnos. Mas você sabia que suas pálpebras estão absolutamente repletas de receptores de estrogênio? Quando o estrogênio desaparece, esses minúsculos canais de óleo entram em choque. Eles ficam inflamados. O óleo antes fluido endurece e se torna espesso como pasta de dente, entupindo completamente as glândulas. O que acontece em seguida? Sem aquela vedação protetora de óleo, suas lágrimas aquosas naturais evaporam no ar em segundos. É como deixar um motor de carro funcionando sem absolutamente nenhum óleo de motor. A superfície delicada do seu olho, a córnea, começa a sofrer microarranhões a cada piscar. Sua mácula, o centro visual do seu olho, torna-se incrivelmente vulnerável ao estresse oxidativo e aos danos diários. Esta é a razão exata pela qual sua visão de repente fica embaçada ao ler. É por isso que a luz solar intensa de repente machuca seus olhos. E por que você sente aquela fadiga ocular constante e exaustiva no final da tarde? Você não está apenas perdendo a visão devido à idade. Seus olhos estão literalmente secando e se desgastando por dentro. Então, quando seus olhos parecem lixa, qual é a primeira coisa que você faz? Você provavelmente pega aquela pequena garrafa plástica na sua mesa de cabeceira. Número 6. Lágrimas artificiais sem conservantes. Esses colírios são fortemente comercializados na televisão como o salvador definitivo para olhos secos e envelhecidos. Mas deixe-me ser completamente honesto com você. Eles não são nada mais do que um curativo líquido. Sim, eles proporcionam uma maravilhosa e refrescante onda de umidade no segundo em que atingem seus olhos. Mas aqui está o perigo que a maioria das pessoas ignora completamente. Se você está comprando as garrafas padrão e baratas na prateleira da farmácia, é provável que esteja colocando um produto químico agressivo chamado cloreto de benzalcônio diretamente em seu olho frágil. Múltiplos estudos clínicos provaram que, com o tempo, este conservante específico literalmente ataca e destrói suas células da córnea. Na verdade, ele piora muito, muito mais a sua síndrome do olho seco,
a longo prazo. Se você realmente precisa usar colírios para passar o dia, aqui está sua regra de ouro. Você deve comprar apenas as lágrimas, sem conservantes. Elas geralmente vêm em pequenos frascos plásticos de uso único. Apenas aperte uma gota, quando a sensação de areia e queimação se tornar completamente insuportável. Mas aqui está meu forte aviso. Mesmo com as versões seguras e sem conservantes, você nunca deve usá-las mais de 4 vezes ao dia, a menos que seu oftalmologista lhe diga especificamente para fazê-lo. Por quê? Porque elas não fazem absolutamente nada para derreter o óleo endurecido nas suas glândulas de meibômio e, certamente, não corrigem seus níveis de estrogênio em queda. Elas apenas aliviam a dor por alguns minutos fugazes. Como elas apenas tratam o sintoma e não a causa raiz, elas marcam 5 de 10. Se essas lágrimas artificiais são apenas um curativo temporário, o que você pode realmente fazer agora, esta noite, para corrigir o bloqueio físico em seus olhos? Isso nos leva a um hábito noturno simples, que mudará completamente o jogo para a sua visão. Número 5. A terapia de compressa quente de 10 minutos. Vou fazer uma afirmação ousada aqui. Este hábito completamente gratuito e incrivelmente simples é muito mais eficaz do que qualquer colírio caro que você comprará na farmácia. Por quê? Porque ele realmente ataca o problema real. Lembra como falamos sobre seus níveis de estrogênio despencando, fazendo com que os olhos naturais em suas pálpebras endurecessem em uma pasta espessa e cerosa? Bem, pense no que acontece quando você aquece manteiga dura em uma panela. Ela derrete naturalmente. Estudos clínicos mostram que aplicar uma temperatura precisa de cerca de 40 a 42 graus Celsius diretamente nas suas pálpebras faz algo incrível. Ele derrete suavemente aquele bloqueio lipídico endurecido e preso dentro das suas glândulas de meibômio. Uma vez que esse óleo é liquefeito novamente, seus olhos podem finalmente bombear sua própria umidade natural da maneira como foram projetados. Aqui está exatamente como você faz. Toda noite, um pouco antes de dormir, pegue uma toalha limpa, molhe-a em água confortavelmente quente, esprema-a e coloque-a sobre os olhos fechados por exatamente 10 minutos. Ou, melhor ainda, invista em uma máscara ocular de micro-ondas barata que mantenha o calor por mais tempo. Relaxe e deixe o calor fazer o trabalho. Mas, por favor, ouça este aviso vital. A pele ao redor dos seus olhos, especialmente na faixa dos 50, é incrivelmente fina, com falta de colágeno e muito frágil. Nunca use água fervente. Se parecer que está queimando sua pele, mesmo que levemente, está muito quente e você corre o risco de causar irritação grave ou até bolhas. Quente, constante e suave é exatamente o que você quer. Como este hábito realmente abre fisicamente seus dutos lacrimais, entupidos, e restaura o fluxo, ele ganha um sólido 6,5 de 10. Agora que derretemos com sucesso os bloqueios endurecidos em seus dutos lacrimais, usando a compressa quente, seus olhos estão finalmente prontos para receber as matérias-primas adequadas. Eles precisam de nutrientes poderosos para reconstruir suas defesas, especialmente para proteger a mácula, da qual falamos anteriormente. Isso nos leva ao número 4, gemas de ovos caipiras bem cozidas. Coma suas cenouras para uma boa visão. Todas nós ouvimos isso desde pequenas, certo? Mas estou prestes a te contar uma verdade surpreendente que pode te chocar completamente. Quando se trata de salvar seus olhos envelhecidos, uma simples gema de ovo realmente supera uma cenoura todas as vezes. Deixe-me explicar a ciência por trás disso. As cenouras são repletas de beta-caroteno, o que é maravilhoso. Mas sua mácula, aquele pequeno e vulnerável centro da sua retina, que controla sua visão mais nítida, está desesperadamente ansiosa por 2 antioxidantes muito específicos, chamados luteína e zeaxantina. De acordo com um grande estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition, as gemas de ovo contêm uma forma altamente biodisponível
desses nutrientes exatos. Mas aqui está a verdadeira mágica. Ao contrário das cenouras, as gemas de ovo contêm naturalmente suas próprias gorduras saudáveis. Como esses antioxidantes que salvam a visão são solúveis em gordura, essa gordura embutida garante que seu corpo absorva quase 100% dos nutrientes, enviando-os diretamente para seus olhos para construir um escudo protetor contra danos da luz e envelhecimento. Para obter este benefício incrível, procure comer de 2 a 4 ovos inteiros por semana. Mas a preparação realmente importa aqui. Você quer cozinhar a gema completamente, mas, por favor, não a cozinhe demais até que a gema fique com um cinza seco e empoeirado. Uma fervura suave ou ovos mexidos macios mantém as gorduras intactas e perfeitamente vibrantes. Devo adicionar uma rápida nota de cautela, no entanto. Se você foi diagnosticada com colesterol LDL perigosamente alto, ou se seu médico te colocou em uma dieta rigorosa para a saúde do coração, por favor, consulte-o antes de adicionar mais ovos à sua rotina semanal. Por ser uma potência nutricional absoluta que defende diretamente sua visão central, a humilde gema de ovo ganha um forte 7,5 de 10. Você agora está comendo aquelas gemas de ovo repletas de nutrientes. Mas aqui está a peça crítica que falta no quebra-cabeça. Como esses poderosos antioxidantes realmente viajam de seu estômago até seus olhos? Isso nos leva ao número 3. Chá de crisântemo e goji berry vermelha. Por séculos, a medicina tradicional oriental considerou esta bebida calmante e bonita a chave definitiva para entregar hidratação profunda e nutrição diretamente na parte de trás dos seus olhos. É essencialmente uma bomba interna para sua microvasculatura. Pense nisso. Depois que completamos 50 anos, nossa circulação sanguínea geral naturalmente desacelera. Os vasos sanguíneos microscópicos dentro de seus olhos simplesmente não bombeiam sangue com tanta força como antes. Enquanto essas gemas de ovo dão ao seu corpo as matérias-primas, este chá atua como o caminhão de entrega de alta velocidade. A flor de crisântemo dilata suavemente seus vasos sanguíneos e reduz a inflamação nessas minúsculas paredes oculares. Enquanto isso, as goji berries vermelhas atuam como um motor poderoso, impulsionando seu fluxo sanguíneo e empurrando esses nutrientes essenciais diretamente para seus tecidos retinianos famintos. Fazer isso é incrivelmente simples e parece um tratamento de spa diário. Pegue uma colher de sopa de goji berries vermelhas secas e 5 flores de crisântemo secas inteiras. Despeje água quente sobre elas e deixe em infusão por exatamente 10 minutos. Recomendo fortemente desfrutar desta xícara quente no final da tarde, exatamente quando seus olhos estão se sentindo mais exaustos e tensos. E aqui vai uma dica secreta que a maioria das mulheres perde. Não jogue fora as goji berries no fundo da sua xícara. Elas ficam cheias e repletas de compostos ativos, então certifique-se de mastigar e engolir cada uma delas. No entanto, devo dar um aviso médico gentil. Se você está atualmente tomando medicação prescrita para baixar sua pressão arterial ou se está usando anticoagulantes, você precisa conversar com seu médico antes de beber isso diariamente. As goji berries são potentes e podem interagir levemente com essas medicações específicas. Por resolver brilhantemente o problema de circulação relacionado à idade e atuar como o sistema de entrega perfeito para a saúde dos seus olhos, este belo chá ganha um 8,5 de 10. Agora que seu sangue está bombeando poderosamente esses nutrientes diretamente para seus olhos, precisamos falar sobre os materiais de construção pesados necessários para reconstruir sua película lacrimal. Precisamos substituir fisicamente o óleo que você perdeu quando seus níveis de estrogênio despencaram. Isso nos leva ao número 2, salmão gordo selvagem. Quando se trata de construir a camada lipídica mais forte e mais resiliente para seus olhos, este peixe é o rei indiscutível. Anteriormente, discutimos como o óleo em suas pálpebras fica inflamado e endurece como cera.
Para reverter esse dano de dentro para fora, seu corpo precisa desesperadamente de dois tipos específicos de ácidos graxos ômega 3, chamados EPA e DHA. Como estes vêm de uma fonte animal, seu corpo não precisa convertê-los. Ele os absorve instantaneamente. De fato, estudos clínicos em mulheres pós-menopáusicas mostram que esses ômega 3 específicos podem reduzir a inflamação crônica dentro de suas glândulas lacrimais em até 40%. Eles literalmente acalmam a sensação de queimação e forçam suas glândulas a começar a produzir óleo suave e claro novamente. Para obter este benefício incrível, de grau médico, você precisa comer 2 porções de peixe gordo por semana. Cada porção deve ter cerca de 150 gramas. Se o salmão selvagem for muito caro ou difícil de encontrar, sardinhas frescas são uma alternativa fantástica e econômica que funciona tão perfeitamente quanto. Mas você deve ouvir este aviso crítico. Você precisa evitar o salmão barato e de criação industrial. Peixes de cativeiro são frequentemente cheios de antibióticos e dos tipos errados de gorduras inflamatórias, o que anula completamente o propósito de curar seu corpo. Sempre procure pelas palavras selvagem ou pescado em águas selvagens. E se você for severamente alérgica a frutos do mar ou se simplesmente não suporta o cheiro de peixe, por favor, não entre em pânico. Tenho você completamente coberta. Apenas espere mais alguns segundos pela nossa solução número 1. Por fornecer os blocos de construção anti-inflamatórios definitivos para seus dutos lacrimais, o salmão selvagem ganha um impressionante 9 de 10. Acabamos de falar sobre o salmão selvagem ser o rei indiscutível do ômega 3. Então, por que uma semente minúscula, incrivelmente barata, que está na sua despensa agora, o superou para o primeiro lugar? Isso nos leva ao nosso grand finale. Número 1. Sementes de linhaça moídas. Esta semente microscópica detém a chave definitiva, de dupla ação, para corrigir seus olhos envelhecidos em sua raiz absoluta. Deixe-me explicar a enorme reviravolta aqui. Se estamos falando apenas de gorduras ômega 3 puras, sim, o salmão vence. Mas, e este é um enorme mas para mulheres acima dos 50, seus olhos secos não são apenas uma deficiência de ômega 3. Como estabelecemos logo no início deste vídeo, seus olhos estão sufocando porque seus níveis de estrogênio despencaram. O salmão não pode te dar estrogênio. Mas a linhaça pode. A linhaça é o único alimento no planeta que combina perfeitamente uma quantidade maciça de ômega 3 de origem vegetal, chamado ALA, com algo verdadeiramente milagroso chamado lignanas. As lignanas são fitoestrogênios naturais. Na verdade, as sementes de linhaça contêm até 800 vezes mais lignanas do que qualquer outra planta na Terra. Quando você as come, elas enganam suavemente seu corpo, mimetizando naturalmente o estrogênio que você perdeu. Elas não apenas reduzem a inflamação em suas glândulas lacrimais, como o peixe faz. Elas fisicamente religam o interruptor, sinalizando suas glândulas para começar a bombear aquele óleo lubrificante precioso novamente. Mas é aqui que 90% das mulheres cometem um grande erro. Nunca as coma inteiras. Seu corpo não consegue digerir sua casca externa dura, e elas passarão direto pelo seu sistema sem fazer absolutamente nada. Você deve moê-las até virarem um pó fino. Toda manhã, basta misturar 1 a 2 colheres de sopa de linhaça moída em seu iogurte, aveia ou um smoothie matinal. Agora, você deve prestar muita atenção a este aviso médico. As sementes de linhaça agem como pequenas esponjas secas. Elas absorvem uma enorme quantidade de líquido. Se você as comer sem beber 1 ou 2 copos grandes extras de água, ficará severamente constipada. Além disso, por conterem esses poderosos estrogênios vegetais, se você tem histórico de grandes miomas uterinos, ou se é uma sobrevivente de câncer de mama, especificamente receptor hormonal positivo, você deve absolutamente consultar seu oncologista antes de tornar isso um hábito diário. Sua segurança sempre vem em primeiro lugar.
por corrigir perfeitamente tanto a inflamação dolorosa quanto a causa hormonal raiz dos seus olhos secos, a linhaça moída ganha um 10 de 10 perfeito e o título oficial de O Salvador da Visão na Menopausa. Agora, eu sei que acabamos de cobrir muita informação e não quero que você se sinta sobrecarregada. Você absolutamente não precisa fazer todas essas 6 coisas de uma vez. Aqui está seu plano de ação simples e altamente eficaz de 30 dias. Quero que você combine apenas 2 etapas para criar o ciclo de cura perfeito. Toda noite, use a compressa quente de 10 minutos para derreter e desbloquear fisicamente aqueles canais entupidos. Depois, toda manhã, coma suas sementes de linhaça moídas para inundar seu corpo com o estrogênio vegetal que ele precisa desesperadamente para bombear óleo fresco e claro de volta através desses dutos abertos. Comprometa-se com esta rotina fácil por apenas 30 dias. Dê aos seus delicados tecidos oculares o tempo que eles precisam para se reconstruir. Você logo se verá pegando menos e menos as lágrimas artificiais. Você parará de esfregar agressivamente seus olhos no meio da tarde. E você pode descobrir que seus óculos de leitura não precisarão ficar mais fortes no próximo ano. No entanto, devo ser muito clara quanto à sua segurança. Se você alguma vez experimentar uma perda súbita e dramática da visão, ver flashes de luz brilhantes ou sentir uma dor latejante e intensa nos olhos, por favor, vá a uma emergência ou a um oftalmologista imediatamente. Estes não são sinais de menopausa. Eles podem ser sintomas de uma emergência médica grave, como glaucoma. Este vídeo é estritamente para fins educacionais e nunca substitui o aconselhamento médico profissional. Agora, quero ouvir de você. Qual é o sintoma mais frustrante com o qual você acorda nos seus olhos todas as manhãs? Conte-me sua história nos comentários abaixo para que possamos nos apoiar. Se este vídeo te ajudou a entender melhor seu corpo, por favor, dê um curtir e inscreva-se no canal para nunca perder nossa próxima análise aprofundada sobre sua saúde.